Salve telanautas, esse sou eu de novo, Heitor Teixeira, trazendo comentários a respeito do terceiro episódio da série The Last of Us, que está sendo trazida pra gente pelo HBO e o HBO Max, dessa vez com o episódio Long Time. O vídeo de hoje abre com uma nota triste sobre o falecimento da atriz Annie Wersching, que fez a personagem Tess no jogo, e se vai bem jovem, com 45 anos devido a um câncer. Fica aí então a minha homenagem. Let us through. You guys need to turn around and head back if you know what's good for you. Our beef isn't with you. We just want Robert. You don't want to do this. Posso dizer sem sombra de dúvidas que esse terceiro episódio foi extremamente divisivo entre a audiência, sendo até então o que com certeza se desviou mais do material original. Mas e essas reclamações aí então? Será que elas são justas no fim das contas? Será que a galera tá reclamando porque não gostou de fato? Ou porque a coisa é diferente do material original? Porque são duas coisas bastante diferentes e para a pessoa ser justa, ela tem que se perguntar: o que me apresentaram aqui é de fato ruim? É mal feito? Sem propósito? E eu acho que se a pessoa realmente consultar o seu coração e a lógica, ela vai dizer que não, porque foi um show à parte. Tem lá aqueles que acabam sempre buscando uma desculpa a respeito de lacração, porque motivos óbvios. Casal gay, né? No entanto, também não posso dizer que eu achei esse um episódio perfeito, mas as minhas reclamações são bem diferentes dessas aí que eu tenho visto espalhadas pelo fandom, mas eu vou falar sobre isso um pouco depois, na parte com spoilers. Patrícia, você pode dar um aviso pro pessoal? Alô, você aí do outro lado da tela. Não esqueça de deixar o seu like e de se inscrever aqui no canal. A comunidade na tela tá crescendo e você não vai querer ficar de fora. Inscritos sempre são avisados dos nossos lançamentos, antes de todo mundo. Vem pra cá e se quiser compartilhar esse vídeo com outros interessados, nós ficaremos muito gratos. No fim do vídeo tem participação da audiência no Momento dos Telanautas. E você também pode participar. Daqui pra frente, o vídeo segue em uma análise com spoilers, então estejam avisados. Valeu. Eu tava me perguntando se esse episódio ia, como os outros dois anteriores, começar com mais um flashback, mas eles foram marotos e distorceram o que eu tinha imaginado. Inclusive aquela aposta que eu tinha feito sobre talvez eles trazerem aí alguma coisa a respeito do passado da Fedra, eles subverteram e me entregaram algo que eu muito honestamente não esperava. Porque o episódio começa nos tempos atuais, mas o resto é basicamente todo um grande flashback. Não exatamente um flashback das pessoas que você imaginou que iam ser, porque eles pegam o foco dos protagonistas e dizem pra você: hoje os protagonistas são outros. Então é claro, bastante coisa que tá no jogo é deixada de lado, porque aqui eles contam tudo de um jeito bastante diferente. Não é apenas sutil, mas realmente diferente. Se nos outros episódios eles contaram coisas que ficavam entre momentos do jogo, fazendo aquele arco, mostrando coisas que lá você não viu, ou o que estava acontecendo na sala do lado, ou naquele outro horário antes da coisa principal acontecer, aqui eles pegaram e falaram: nada disso. Tivemos uma ideia melhor, muito mais cheia de propósito. Vamos contar algo pra você com poesia, com romance, com amor, com um jeito incrível de narrar as coisas. E você vai gostar. Bom, eu não sei vocês, mas disso eu gostei. E foi assim que eles deram uma abordagem incrivelmente intimista pro Bill e pro Frank, que, diga-se de passagem, quando aparece no jogo já tá morto. Mas agora pra você aí, amigo de casa, que tá se perguntando: tá, mas no fim das contas, qual é a relevância disso? O título The Last of Us, traduzindo para o português, seria Os Últimos de Nós. E a gente tá falando de nós, a humanidade, não especificamente o Joel e a Ellie. Essa última, a garotinha que tem lá a sua imunidade contra o fungo e tudo o que ele faz com o sistema nervoso da pessoa, é vista como uma salvação, uma luz no fim do túnel,
alguém que deve ser estudada pela medicina e a ciência para trazer justamente aquela esperança para o resto da galera, para os últimos de nós, para a gente conseguir sobreviver enquanto espécie, passar dessa fase e poder pelo menos sonhar que um dia no futuro a gente consiga limpar o planeta e voltar a ter algum grau de normalidade. Mas se você for parar para pensar, na verdade o jogo não é especificamente sobre essas duas personagens. É óbvio que todo jogo que você controla com o controle na mão tem um foco num personagem que você direciona, mas a narrativa é muito mais ampla do que isso. Ela vai além do que os olhos daquele personagem conseguem ver no momento. Inclusive, mesmo você trocando de personagem principal em alguns pontos dos jogos, não vou nem dar spoiler para a segunda parte, mas de qualquer forma, você ainda fica muito focado no que está acontecendo ali nas proximidades desse personagem, sendo que esse mundo tem coisas que estão acontecendo lá longe e criam impacto para o que está acontecendo aqui. Vamos lembrar disso. O Bill é essencialmente um sobrevivencialista, uma pessoa que se prepara a vida inteira para continuar vivendo em situações adversas, juntando armas, conseguindo fortalecer o seu abrigo, juntando comida, seja em enlatados, ou seja conseguindo produzir a própria comida através das famosas hortinhas domésticas. Ele é um cara que, se você for ver, é um homem, como a gente chama, da Renascença, com vários talentos. É um cara que manja de mecânica, de tecnologia, é esperto, manja das traquitanas, das armadilhas para proteger o perímetro dele, aquele negócio todo. Ele toca música, o que mostra um refinamento, é bom de cozinha, faz um jantar delicioso e ainda entende dos paranauê dos vinhos, o que harmoniza com o que. É um cara e tanto, mas ele tem uma fraqueza, o amor. Amor esse que aparece de forma tardia na sua vida. E isso muda tudo. Já que para ele a sua sexualidade não é exatamente uma escolha, então ele acaba tendo que esperar o mundo acabar para de fato a vida dele poder começar. É um episódio que fala sobre repressão e representatividade. Eu imagino que do ponto de vista de um homossexual seja interessante ver que, mesmo depois do fim do mundo, os homossexuais ainda vão estar lá. E aí você vai poder chegar para mim e falar: mas Heitor, repressão, para com isso. Tanta gente antes dele, antes de 2003, já era gay assumido. Nada a ver isso aí. O cara é que se autoimpunha esse tipo de limitação. E eu vou falar, concordo, entendo, mas a gente tem que entender que cada um sabe o peso da sua cruz. E no episódio, se você for parar pra ver, ele talvez nem soubesse por onde começar, já que a experiência que ele teve com esse assunto foi uma coisa super rapidinha que aconteceu com uma moça em algum momento lá da adolescência dele. Talvez o cara não tivesse pessoas perto dele o suficiente para poder justamente dar aquele empurrãozinho e falar: vai lá cara, vai ser feliz. E isso é o tipo de coisa que só quem passa sabe qual é que é. Com a chegada do Frank na vida do Bill, a gente nota ali a primeira grande quebra de paradigma para esse personagem. Alguém que antes meio que estava se contentando em sobreviver, começar a viver de fato. Ele tinha separado uma área inteira que ele tentava fazer se parecer o máximo com um mundo normal possível, para ele poder ter acesso a coisas, passeios e tudo mais, mas ele não tinha com quem dividir, não tinha com quem compartilhar essa parte. E a partir do momento em que você coloca lá um companheiro para ele, que a gente até fica se perguntando se vai dar tudo bem, se é só um cara que está enrolando ele, a gente vê a coisa se engrenando e aos poucos tomando forma. E o episódio não deixa a coisa ser acelerada, ele mostra pra você o suficiente para você entender que tem uma progressão bastante natural no desenvolvimento do como um trata o outro, do como um representa pro outro a vontade de estar vivo amanhã, porque agora sim, eles tinham um propósito. E isso eu achei que foi tratado de uma forma muito interessante. No jogo, se você for parar pra pensar, o Bill tem um comportamento ali quase que pra cumprir tabela, porque ele lá é um ermitão paranoico
que quando o Joel encontra com ele é por um propósito super específico, conseguir um carro funcionando com uma bateria para poder levar a Ellie lá para longe, já que ele tá nessa jornada de buscar aí os vagalumes e vai acabar invariavelmente trombando com o irmão e aquele negócio todo. Mas aqui, por mais que eles tenham mudado o como isso acontece ainda assim. De uma forma que o que precisava acontecer para ser justificada a presença desses personagens, de um jeito ou de outro foi. Mas teve esse bônus de que eles fizeram tudo de um jeito onde eles entregaram uma história tão bacaninha que eu não entendo como é que tem tanta gente reclamando, porque aqui é só vantagem. Entregaram uma história bacana por um lado, mesmo que tenham tido uma diminuição na ação por outro. No jogo é dito que só a Fedra, e outros talvez mais ou menos similares, mas a princípio a Fedra é que é capaz de manter veículos funcionando ainda depois de 20 anos da queda, do colapso da sociedade, do estouro da pandemia, porque uma bateria não aguenta tanto tempo, mas eles têm acesso a produtos químicos, e uma bateria precisa justamente disso, dos elementos químicos corretos, montado por alguém que saiba o que está fazendo para continuar funcionando tempos depois. Então você pegar uma bateria que está abandonada num carro qualquer, realmente não ia funcionar, mas alguém que saiba o que está fazendo poderia sim entregar ali um carro funcionando para ele. Aqui a gente vê que a coisa vai acabar chegando no mesmo lugar, mas não por conta de algo que eles vão conseguir em um carro da Fedra para depois o Bill ajudar ele a montar aquela parte da expertise de mecânico dele ali fazer acontecer. Aqui a coisa funciona diferente, tá quase que entregue de mão beijada, mas o como chegou nisso, por si só, tem muito mais graça. E o que pra mim não funcionou tão bem? Olha, vamos ser honestos. Quando o Frank aparece, a gente até tem noção, quem viu a historinha do jogo, que eles vão acabar ficando juntos, porque a gente sabe que eles eram parceiros. Mas quando você tá vendo o episódio pela primeira vez, não tenho aquela certeza de que aquele maluco que foi pego ali no buraco vai ser alguém confiável. E eu achei que o Bill, tão cascagrossa e paranoico como era, baixou a guarda cedo demais. Eu entendo que também uma vida de solidão e aquele negócio todo, um cara compreensivo, que aos olhos dele era lá bonitão, uma pessoa sedutora, atraente, e não apenas do ponto de vista da beleza física, mas até intelectual, nas conversas que eles foram tendo, na interação em relação ao piano. O próprio jantar, os elogios, a forma como eles lidam com o assunto deve ter feito com que ele fosse se sentindo mais confortável, mais à vontade, mas ainda assim, para a forma como ele vive ali, isolado, fazia tanto tempo, eu achei que ele meio que deixou o cara entrar na vida dele fácil demais. Ainda bem pra ele que o cara tinha boas intenções, que os dois meio que buscavam algo em comum e que eram o par certo, o par perfeito um pro outro no fim das contas. Mas isso eu achei estranho. Agora, muito mais estranho do que isso foi o lance de que, depois de alguns saltos temporais, em algum momento, a gente vê que o próprio Frank também sente lá esse negócio da solidão. Afinal, é óbvio, feliz por ter conforto, ainda ter como comer e beber coisas gostosas no meio de uma situação daquelas, sentar sob o jugo da Fedra, joinha, todo mundo quer, mas ele sente falta de outras pessoas, dos vizinhos, de alguém que venha para de repente aí dividir, compartilhar um lanche da tarde, um jantar, alguma coisa. E ele vem falando com uma tal moça através do rádio. Eu também achei que esse negócio me pareceu meio que justificou eles colocarem o Joel já conhecendo o Bill anteriormente, porque no jogo, quando o Joel encontra o Bill, ele meio que pede lá o favor com a bateria, porque ele tá cobrando um favor que ele já fez lá atrás em algum momento, que a gente no jogo não fica sabendo tão exatamente o que é, mas aqui eles deixam só subentendido. O que eu achei foi que eles ainda, mesmo estando juntos, na tal jantinha deles lá, no ranguinho, que não foi assim aquela coisa que se diga, puxa vida, olha como eles fluem, o gostar um do outro. É uma coisa que foi deixado muito subentendido para depois o Joel acabar virando basicamente uma espécie de melhor amigo e herdeiro do Bill. Achei que o salto ficou meio estranho. O tal favor que a gente queria saber qual é que é, a gente até sabe que rolaram provavelmente ao longo desse tempo aí os escambinhos
as coisas que o Joel tentava fazer troca com o Bill. Por exemplo, quando é citado o negócio lá da cerca que o Bill usa para poder envolver o perímetro dele, que era de um material que em alguns anos ia apodrecer e o outro oferece um material muito mais durável, muito melhor. Ele fala a respeito de outras coisas ali que ele poderia se beneficiar, mas ele faz aquela cara de eu sou autossuficiente, isso daí não me compra. Ao mesmo tempo, foi o cara que colocou o Frank tão rápido dentro da vida dele, então tem aquela cara de turrão, mas no fim das contas ele sabe que ele precisa sim dos outros. Eu só acho que na hora do tiro, quando eles estavam sendo invadidos lá, tinha os lança-chamas tocando fogo nos invasores e o Bill já estava lá fora com a arma, catando a galera e toma o tiro no abdômen. E ele ainda cita do chama o Joel e aquele negócio todo, que ali fosse deixar bem claro qual era o tal favor que eles estavam devendo pro Joel, mas eles não chegam a mostrar isso e eles já insistem em mostrar um outro salto, dessa vez de 10 anos, e agora quem tá na pior precisando de ajuda é o Frank, coisas naturais da vida. A princípio ainda teve uma cara ali de que talvez pudesse ter sido um derrame e tal, mas eles chegam a citar outras coisas de exames que eles podiam tentar fazer, que já levou a coisa mais pro cara de que provavelmente aquilo aí se tratava de um câncer. Não tenho certeza, não peguei na primeira assistida. Se ficou claro pra vocês, deixem os comentários aqui, me corrijam, vou gostar de saber. Gosto da participação, da interação que vocês fazem aqui comigo enquanto eu falo. Essa mais ou menos é a minha visão geral do que me passou ali, do que foi entregue. Mas tirando isso, de eu achar que foi um pouco acelerado. E justamente, cada escolha é uma renúncia, então automaticamente, pelo caminho do jogo, a gente via algumas coisas onde o Bill era muito mais autossuficiente e tal, a gente não chega a ver o Frank. A gente tem ação, eles enfrentam lá os infectados, tem uma interação do Bill com a própria Ellie, mas são coisas que, tirando talvez aquela cena em que o Joel fica pendurado na corda de cabeça para baixo, que eu acho bastante icônica, seria interessante ter visto ela aqui. Pela mudança que eles fizeram na situação como um todo, eu não sei se eu vou dizer que ela faz falta ao ponto de eu achar que o que foi entregue dessa vez foi ruim. Mas ainda assim, o Joel chegando lá com a Ellie e vendo a resposta através da carta, foi a primeira vez que a gente tem acesso a algo parecido com uma carta, que nem a gente encontra algumas cartas no jogo, e se a gente vai lendo a de um aqui e outro lá, a gente vai montando partes de histórias de outras pessoas. E também quando ele fala, deixo pra você tudo que eu tenho, o código do cofre é tal, vai lá pegar minhas coisas, a gente vê algo que talvez seja o mais parecido com uma bancada de serviço, que no jogo a gente vê que toda vez que ele tem lá que fazer algum reparo, modificação ou melhoria nos seus equipamentos, seja faca, seja taco, seja arma, seja rifle, o que for, ele faz em cima de algum balcão, que mesmo num mundo sem energia elétrica, costumeiramente tem ali uma fonte de luz para ele conseguir ver o que está fazendo de um jeito ou de outro. Foi mais ou menos o mais próximo disso que eu acredito que a gente vai ver na série. Eu não sei se eu super concordo com o tempo de tantos anos, mais de década, que ele conseguiu manter o gerador ligado. O que talvez eu conseguisse imaginar que pudesse fazer aquele esquema de manter ali aquela areazinha dele ainda tendo energia para as lâmpadas, para os computadores, para os monitores dele, seria algo como uma placa de painel solar, o que lá para 2003, que foi quando a indústria parou de fornecer novas tecnologias, eu honestamente não sei se já estava desenvolvido o suficiente para cobrir até aqui. E também não sei se a coisa duraria tanto sem peça de manutenção, para trocar uma coisinha aqui, um fio ali, uma cantoneirazinha ali do outro negócio, tá? Mas ainda assim, tudo bem. A gente vê lá que ele tem condições, deve ser um cara que tem uma logística boa, consegue gerenciar bem o que ele tem, e a gente engole essa parte aí também. No vídeo anterior eu tinha citado que de vez em quando eles têm lá os truques deles, para conseguir esconder algumas coisas que podem fazer bastante diferença no orçamento, do como alguma coisa é mostrada por causa dos cenários, dos figurantes, das maquiagens e aquele negócio todo. E aqui a gente não teve a ação que a gente teria tido na mesma parte no jogo, o que foi uma baita economia numa série de sentidos, se a gente for parar para pensar, mas ainda assim se justifica pela qualidade da história. E por falar no episódio passado, a gente chegou no momento dos Telanautas, onde a gente tem a participação da audiência com a participação do Gervásio. Patrícia, você pode ler o comentário dele pra gente?
Será que esse fungo sofreu uma evolução ou mutação nestes 20 anos, desde o começo da pandemia, que a tornou semiconsciente? Pois a ideia que me vem dessa rede micelial é que o fungo está evoluindo tão rápido que ele está se tornando a forma de vida dominante no planeta. E se não for impedido, todo o ecossistema irá ser dominado por ele. Obrigado, Patrícia. Salve, Gervásio! No começo do primeiro episódio, o cientista micologista comenta que fungos não suportariam a temperatura do organismo humano e que, portanto, nós estaríamos seguros. A menos que houvesse algum tipo de aquecimento global, e dessa forma o tal fungo estaria, segundo os estudos de Darwin, sujeito a, através da seleção natural, deixar descendentes cada vez mais durões, o que seria percebido como uma mutação ou evolução daquela espécie. Fica claro que isso foi exatamente o que rolou e em 2003 o fungo Cordyceps, que está presente na farinha e possivelmente no açúcar, acaba levando um número gigantesco de pessoas a serem infectadas e agora, uma vez presente em humanos e sendo capaz de resistir, ele prospera e domina num novo hospedeiro. A sua pergunta foi se ele evoluiu durante os 20 anos desde a pandemia e se acabou se tornando um organismo dominante com alguma consciência. Bem, em termos de aquecimento global, é possível que o planeta tenha até esfriado, já que a maior parte das fazendas de carne de corte e leite não tinham mais ninguém para cuidar dos seus rebanhos, e ainda há a paralisação de praticamente a totalidade das indústrias no mundo. No entanto, não é possível prever quais novas circunstâncias podem ter contribuído para que o fungo tenha mudado desta ou daquela forma. O que faz a tal rede micelial da internet fungal ficar mais para um elemento sci-fi que serve para elevar os riscos em um mundo já bastante deteriorado. Se a gente imaginar que essa já era uma característica desse organismo, que só está alcançando esse patamar agora porque nunca antes tinha tido essa oportunidade, então sim, ele estaria dominando o planeta todo um passo de cada vez. Valeu pela sua participação. Galera, esse terceiro episódio tem bastante material para ser comentado e seria incrível contar com vocês na semana que vem no Momento dos Telanautas. Quem quiser participar com o seu texto sendo lido aqui no programa, é só usar o Responda na frente. Pode ser pergunta, observação, teoria, correção, crítica, elogio ou o que você quiser. Então é isso, pessoal. Obrigado por assistirem até aqui. Um forte abraço, galera. Um beijo. E até mais.